Eu vou começar aqui. Eu me chamo Marli Gonçalves, eu sou enfermeira, eu sou gestora hospitalar e estou no quinto ano de biomedicina. Eu tenho habilitação em ozonioterapia, trabalho com ozônio já há 24 anos, tá? Eu tenho uma extensão na Alemanha, na Espanha, em Cuba, no México, né? E eu tenho minha capacitação em PRP, foi feita no Peru, né? E já trabalho há 18 anos com PRP. Sou ortomolecular, tenho uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa. Eu tenho uma clínica em Brasília, outra em São Paulo, aqui em São Paulo, né, que eu estou falando direto de São Paulo. E ministro o curso das Mas duas, você mora em Brasília ou mora em São Paulo? moro em Brasília. Eu, Ah, tá, entendi. e eu moro em Brasília, e fico revezando Brasília e São Paulo, Entendi. né? Uhum. E faço curso nessas duas áreas aí. Bom, mas vamos lá. Então, a biossegurança é uma área do conhecimento, né, definida pela Anvisa como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes a atividades que possam comprometer a saúde humana. Então, a gente sabe que antigamente, né, a gente não tinha esses cuidados todos de biossegurança nos ambientes de trabalho. Eu que já estou assim na profissão há 38 anos, então eu lembro muito bem de como era antigamente, né? A gente não tinha todos esses cuidados que nós temos hoje, né? A Uhum. gente sabe que todo o ambiente tem micro-organismos e as medidas de segurança elas são importantes, tá, para prevenir esses acidentes com qualquer pessoa, porque a biossegurança ela não está só no hospital, né? Ela está em todo lugar, no cara que Uhum. está lá, né? Mexendo com eletricidade, com pedreiro, né? Uhum. Então, essas boas práticas, elas permitem que nós tenhamos um melhor, uma melhor segurança nos procedimentos, né? Uhum. Então, a gente está bem familiarizado também com as barreiras de contenção, que foi muito utilizado agora nessa época da Covid, e nós temos essas barreiras, e foi muito importante, né, com a questão da Covid, e nós temos os EPIs, os EPCs, né, que são equipamentos de proteção Coletiva. individual, e o de coletivo, né? Uhum. Então, todos esses aqui são os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, que é tão importante, principalmente com o manuseio de PRP. Uhum. A gente destaca aqui a NR32, a NR32, que ela tem a finalidade ela que fez todas as diretrizes básicas para essas medidas de contenção na saúde do trabalhador, em serviços de saúde. Ela é muito importante, né, porque ela que dá toda a regulamentação para os consultórios odontológicos, clínicas, laboratórios, né, hospitais e etc. Aqui são os riscos biológicos, que eles são classificados, ele tem relação com a manipulação de ativos que possui algum agente biológico patogênico, né? Então, ele é classificado em baixo, moderado, elevado e alto, e já em relação ao potencial de contenção e controle, ele é classificado em alto, elevado, moderado e baixo, muda a Uhum. classificação. Nós temos os riscos, né? Os riscos, nós temos ele no risco um, que é um risco que ele tem uma baixa probabilidade de acontecer, de ocorrer esse risco.
Nós temos o 2, que já tem uma classificação moderada para esses agentes biológicos, né? Um risco já moderado de causar algum dano ali ao trabalhador. O 3, que já é considerado um risco elevado, né? E o 4, que é uma alta periculosidade, né? Nós temos aí como exemplo a Covid-19. Os riscos também biológicos, eles são classificados como um possível dano que a infecção pode causar, o tratamento existente para a infecção causada pelo agente biológico e o risco de uma propagação coletiva, baseado no tipo de vetor ou agente ali patológico. Nós temos, eu destaco sempre a questão do risco, do perigo e do risco, né? Que o risco é a probabilidade ou chance de ocorrer uma lesão, e o perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem como objetivo, que tem um potencial de causar um dano, né? Sempre dou o exemplo, né, do médico e do mecânico. O médico, ele vai comer, ele simplesmente lava a mão de qualquer jeito ali e vai comer e está tudo bem. O mecânico, né? Uhum. O médico, se ele estiver fazendo algo, for chamado por uma cirurgia e não fizer uma asepsia correta das mãos, o risco de contaminar a cirurgia é muito grande. E hoje a coisa que a gente mais vê é essa questão de contaminação, né? Eu estava até dando aula esse final de semana aqui em São José, e quando eu estava falando disso, a menina que trabalha no centro cirúrgico me passou cada barbárie que eu fiquei assim. Eu já sabia das barbáries, mas eu fiquei de cara, né? É tipo o médico que não lava as mãos, simplesmente chega e enfia a mão dentro da luva e vai para o ato cirúrgico. Nossa Senhora. Ela me contou que tem um médico que ele usa fone de ouvido durante o, Procedimento. durante a cirurgia, e aí ele, às vezes, tem uma ligação, ele vai, aperta com o dedo com a luva no. Mas será que isso é verdade em São Paulo? Aqui em São Paulo, filha. Aqui, Nossa. muita coisa assim que a gente vê que a gente vê que é um risco, né? E por isso que a gente hoje vê tanto risco de infecção, que, Uhum. né? A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, sai do hospital, já está toda cheia de infeccionado. Então, por essas coisas, né? Então, aqui é o mapa de risco que está presente bem dentro dos hospitais. Uhum. Você faz a sua auditoria em que área? A área hospitalar mesmo. Então, isso aqui para você, né? É, eu também já fui da Aqui, assistência há muitos anos, então para mim não tem muita, muita muita novidade novidade, né? assim. É. Aqui só a gente tem os riscos de acidentes, né? Máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, ambiente físico inadequado, armazenamento inadequado. Aqui, mais uma vez, os riscos, a sua classificação, né? Físicos, Uhum. biológicos, acidentais, ergonômicos e químicos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar esse negócio aqui. Aí aqui a gente tem o risco físico, né? Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, né? Nós temos o risco biológico, que é muito importante, né? A questão, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a gente
não está escrito na testa de ninguém que ninguém tem HIV, então Uhum. a gente tem que tomar um Muito cuidado cuidado. muito, muito extremo com relação a, ao risco biológico, e lembrando, né, que o vírus da hepatite C, ele fica 72 horas no material contaminado e leva, às vezes, 30 anos para se manifestar, né? Cuidados com a saliva, exudato, né? Quando for tratar uma ferida, sempre ter cuidado com o exudato. Aqui o risco de acidentes, né? Iluminação inadequada, probabilidade de incêndio, explosão, eletricidade. Isso tudo, quando você estiver aqui, vai estar na apostila, tá? Uhum. O risco químico, né? Que são agentes químicos que possam penetrar na nossa pele. Aí a gente tem aqui o, o ergonômico, o risco ergonômico, que também é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes eu vejo aqui, eu vou tratar um paciente com ozônio, e eu tratei uma paciente com ozônio da coluna, e a cadeira que ela usava no ambiente dela de trabalho era uma cadeira totalmente inadequada, e ela acabou tendo problemas, né, com a questão postural. E aí eu liguei Uhum. para o chefe dela e conversei com ele, porque ele não trocava a cadeira. E aí acabou que ele tinha o mesmo problema que ela. E ele foi, eu tratei. Aí tratou os dois. Aí acabei tratando os dois. Acabei tratando os dois. Foi assim. E também as boas práticas que foi instituída, as boas práticas que foram instituídas, né? Que são ações para proporcionar a diminuição desses riscos, né? No nosso ambiente de trabalho. Aqui a Comissão de Biossegurança, instituída, quando ela foi instituída, e aqui nós temos, já falei, da NR32. Aqui, quando eu acabar aqui, eu vou ir. Quando é muito importante a questão do uso, principalmente no PRP. Todas as vezes que eu vou fazer PRP, eu uso a questão Do da, API, né? do gorro, né? A caixa pérfuro-cortante tem que estar sempre presente, o uso de máscara, os adornos, né? NR32, ela proíbe o uso de adornos, de anéis, de alianças. Então, eu sempre falo para meus alunos, vai mexer com PRP, tem que tirar anel, tirar aliança, o sapato, que tem que ser um sapato fechado no ambiente hospitalar, o uso do uniforme, né? A luva, porque a gente sabe que essa luva de hoje está uma porcaria, tanto essa como a tanto essa luva estéreo. Um dia desse eu peguei uma luva estéreo, porque tem um procedimento de PRP que ele é totalmente feito estéreo. Hum. E eu peguei uma luva furada. Nossa. Então, assim, então tem que tomar muito cuidado, né? Aqui é o gerenciamento de lixo, que é muito importante. Você Uhum. já tem clínica? Não, né? Não, não. Eu atendo a domicílio, mas aí eu faço o quê? Eu tenho minha caixa Péforo, Isso. eu só faço ozônio, né? Então, assim, eu faço autoemo, então eu tenho o soro também.
Aí eu tenho uma minha caixa e eu tenho uma colega que tem uma clínica de estética. Quando enche, eu descarto com ela, lá na Isso, clínica dela, entendeu? isso. Então, mas quando você tiver a sua clínica, que eu acho que você pretende, né? Pretendo, Marli, mas eu ainda tô aquele frio na barriga, sabe? Por quê? Que nada, menina. Menina, porque eu fico assim, ai meu Deus, primeiro eu tenho que começar, e você tem que investir, e aí tem que. E aí não suja as coisas, parece que ficam devagar, mas agora eu já decidi, eu vou alugar uma salinha em uma clínica que. Uma clínica de. Na verdade, um espaço de natação, que tem a clínica de fisioterapia ao lado. Então, por isso que eu quero me especializar muito na parte de dor. Que aí eu posso inicialmente fazer parceria, porque eu ia fazer, como eu te falei, eu ia fazer estética, desisti de fazer estética para estudar mais a parte de ozônio e PRP. E aí, no futuro, eu faço estética e aí eu associo, porque eu acho que o resultado melhor, o que eu vejo, né, de ozônio, não sei de PRP, mas de ozônio eu vejo o resultado melhor quando você associa a outra prática na estética, Eu entendeu? também acho. Agora, Ultrassom com O ozônio, PRP você já não vai ter esse problema. entendeu? Então, aí eu disse, aí eu preferi investir no momento em PRP, porque eu posso fazer na clínica. Na Isso. clínica não, na sala que eu vou alugar. E aí eu queria até ver com você também, porque eu sei que a enfermagem tem que ter 120 horas, né, para para se Para filiar. fazer habilitação. A habilitação. Eu não tenho, eu tenho o quê? Por que que você não já aproveita agora e faz habilitação? Mulher, por que que você não falou comigo? Porque eu tenho de Poliana, eu tenho 30 horas, 40 horas. Ah, não, Falta. não adianta. O conselho não aceita. Ah, não aceita? Não, tem que ser 120 horas total. Se Ah, você quiser, hum, eu já posso transformar esse curso seu em uma habilitação. uhum, Eu faço entendi, habilitação. Você entendeu? entendi. A gente pode A gente ver. conversa quando eu for mês que vem, aí a gente acerta tudo. Porque aí eu vou, pego minha certificação, aí eu começo a atender na clínica, nessa sala, pelo menos duas vezes na semana que eu estou para atendendo. E aí, com o engajar, eu vou abrindo mais horários, e aí eu pretendo sair da auditoria, porque eu já trabalhei muitos anos na assistência, né? Já fui enfermeira de UTI, né? De centro cirúrgico, tudo. Então, para mim, aí eu fui para a área de auditoria e aí agora eu estou querendo abrir meu negócio mesmo. Gosto dessa área de integrativa, estética. E aí no futuro eu faço estética. E agora eu quero me habilitar mais em ozônio e PRP, para no Pronto. futuro fazer estética. Vamos ver como é que a gente faz, porque a habilitação ela tá R$ 3.500, porque aí você só complementa o da habilitação para você fazer, porque Uhum. é a chancela, porque senão aí você vai fazer comigo e depois você vai fazer a habilitação de novo, pagar tudo de novo. Eu converso com você quando eu for fazer Tá, a prática. tá. Então, o gerenciamento de lixo, que é importante, né? As clínicas, por exemplo, a gente precisa ter uma firma onde você pode estar gerenciando o teu lixo, né? Fazendo toda essa parte da questão de gerenciar, de pagar uma firma, né, para recolher o seu lixo. Por exemplo, eu que minha clínica é num prédio, então eu O não prédio já faz isso, né? Porque deve ser um empresarial em isso, saúde. ele já, o prédio já faz esse gerenciamento de todo o lixo, então não tem esse problema. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque a gente que é enfermeira, a gente toda tem essa expertise, mas quando você pega É. fisioterapeuta, biomédico, minha filha, você tem que mastigar a E coisa. por que você está fazendo biomedicina? Desculpa te perguntar. Porque para me ter autonomia para. Eu sou ortomolecular. Menina, você não sabe a luta para mim. Eu faço ativos lá na minha clínica. Eu dependo de outra pessoa para assinar uma receita para poder para mim comprar os ativos. E por isso que eu resolvi, sabe? Fazer. É, para fazer receita, né? Suplementar Isso, direitinho. isso, é porque eu faço suplementação. Uhum, É um entendi. saco, menina, é um saco, sabe? Aí eu resolvi fazer para me criar independência nisso aí. É melhor mesmo. Ai.
Aqui os resíduos, né? O infectante, eu vou usar sondas, luvas usadas, curativos, peças anatômicas, o químico, medicamentos, lâmpadas reveladores, o resíduo radioativo, cobalto, lítio, rejeito radionucleico, o resíduo Comum. comum, fraldas, papel, copos e garrafas, plástico, resto de alimentos, agulhas, e no pérfuro cortante, agulhas, bisturis, ampolas e medicamentos. Lembrando que no comum eu posso usar qualquer saco, azul, amarelo, preto, exceto o branco, né? Aqui eu tenho a identificação dos resíduos, que é uma norma da Anvisa, que os resíduos eles precisam estar devidamente identificados como resíduo infectante e resíduo comum, e se você utiliza algum outros desses aqui, você tem que também identificar. Aqui eu tenho os tipos de artigos, né? Os artigos, o material crítico, ele vai ser sempre esterilizado, o semicrítico eu vou fazer uma desinfecção, e o não crítico eu vou fazer só uma limpeza. Aqui são os produtos que eu vou utilizar para desinfecção, o produto, o nível de desinfecção, tempo de exposição, as restrições de uso e o EPI que eu vou usar. Aqui na abertura de embalagem, eu nem vou falar isso para você, porque você é enfermeira, Não, pode né? passar. A forma correta da gente abrir a embalagem, né? O reencape de agulhas, eu sempre falo, mas no PRP, infelizmente, a gente não tem como, a gente tem que reencapar a agulha, não tem como ser diferente. A aspiração do PRP, tomar muito cuidado quando for aspirar o PRP, porque para não deixar cair, nem só na aspiração, mas também na aplicação, né? Sempre, principalmente o capilar, que quando você vai aplicar, que você ativa o PRP, ele fica denso, então você precisa usar óculos, máscara, gorro, porque já aconteceu comigo de eu estar fazendo um capilar e ficou denso, né? E aí espirrou tudo em mim. E aí mas graças a Deus eu estava toda paramentada e não aconteceu nada, né? A retirada de agulhas, tomar muito cuidado, a asepsia circular e a lavagem das mãos, tá? Bom, tá aqui, agora eu vou fechar essa aqui